Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar agora com o cientista político Cláudio Couto, que nos atende na tarde desta segunda-feira. Como vai, Cláudio? Tudo bem? Boa tarde. Como vai? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Olha, hoje uma data especial nesse ato Democracia Inabalada, que acontece agora, lá no Congresso Nacional, no Salão Negro, reunindo as principais autoridades do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Eu ouço alguns dizerem que há algum tipo de exagero nas comemorações, ou talvez a palavra comemoração não seja a mais adequada para esse 8 de janeiro, que tem por ponto básico a defesa da democracia, acima de tudo. Há exageros ou a crítica vem exatamente daqueles que não se posicionaram de uma maneira assertiva, firme, com relação a tudo que aconteceu há um ano? Eu acho que é a segunda alternativa, né? Na realidade, é preciso comemorar o 8 de janeiro. E aí eu só faria uma observação com relação ao termo, né? É bom lembrar que comemorar significa lembrar junto, né? Memorar junto. E é disso que se trata, né? Nós estamos aqui nos recordando do que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 para justamente não repetir, não permitir que se repita esse tipo de coisa, né? E essas memórias são sempre muito importantes. Tanto que a gente tem, por exemplo, né, em vários países do mundo, memoriais do Holocausto. Nós temos aqui em São Paulo, ali próximo à Estação da Luz, o Memorial da Resistência, com respeito à ditadura militar. Ou seja, essa ideia de rememorar é sempre fundamental. Então, é disso que se trata aqui, é uma rememoração coletiva, uma rememoração conjunta. E acho que aqueles, tanto os que se fizeram ausentes nesse evento, tendo responsabilidade nacional, caso de alguns governadores, caso de membros do Poder Legislativo, como também aqueles que têm criticado, por exemplo, aqueles 30 senadores que assinaram um manifesto contrário a esse tipo de comemoração, são, na realidade, pessoas que ou não entenderam a dimensão, a gravidade do que aconteceu, né, em 8 de janeiro do ano passado, ou pior, até, na realidade, viram com bons olhos aquilo tudo que aconteceu. E aí, claro, é normal que sejam críticos a esse tipo de evento. Agora, ainda falando sobre os ausentes citados por você, isso não vai colocar um carimbo daqui para frente, porque todos têm anseios, né? Alguns anseios mais prementes para o ano que vem, para esse ano, outros para para 2026. O que a gente pode esperar de algum tipo de sequela, ou eles não estão preocupados com isso? Olha, acho que alguns, na realidade, jogam para essa torcida, né? E aí ter o carimbo para eles não é um problema, né? Aqueles que colhem votos juntamente a um eleitorado que justamente participou daqueles eventos ou está próximo de posições daqueles que participaram diretamente desses eventos, para esses estar ausente não tem custo algum, ao contrário, pode até ter algum ganho. Seria ruim para eles, na realidade, o oposto, estarem lá, porque aí talvez não fossem vistos como suficientemente leais a esse tipo de causa. Então, acho que é uma disputa aí de um nicho do mercado eleitoral que muitos fazem. E outros preferem ficar numa posição em cima do muro ali, né? Não se comprometer com nada para justamente poder depois se posicionar da maneira que lhe for mais prazerosa. O que não quer dizer que, evidentemente, não podem vir a ser cobrados disso no futuro, né? Onde o senhor estava nesse dia? Alguns inventaram algum tipo de subterfúgio, né? Ah, tem doença na família, o outro falou que estava viajando de férias, né? Alguns, pelo menos, foram mais claros, mais sinceros e realmente se manifestaram contrariamente a essa comemoração. Mas, no momento do processo eleitoral, dos debates eleitorais, é natural que esse tipo de cobrança apareça. Para alguns não vai ter grandes efeitos, para outros pode ser benéfica, mas para alguns talvez isso produza algum tipo de incômodo, algum tipo de dificuldade naquilo que realmente importa para muitas dessas lideranças, que é a disputa da eleição. Ô Cláudio, de que tamanho sai ou está o Exército um ano depois daquilo que aconteceu? Olha, acho que o Exército hoje se vê numa posição melhor do que há um ano atrás, né? Porque há um ano atrás o que nós vimos foi muita gente ali das Forças Armadas, do Exército inclusive, cúmplice daqueles episódios. Não só por permitir que os acampamentos acontecessem às frentes dos quartéis, e veja que se fosse um outro tipo de movimento, imagina um movimento de professores reivindicando aumento de salário, movimento de sem-teto reivindicando moradia. Duvido que essas pessoas ficariam ali, né? Poderiam estar presentes ali naquele lugar. Então, na realidade, havia ali uma cumplicidade, havia uma conivência. A gente sabe que havia parentes de militares dentro desses acampamentos, alguns até se deixando fotografar ou registrar sem grandes problemas. Por exemplo, a esposa do general Vilas Boas, que foi filmada num desses acampamentos. E aí, claro, havia essa tolerância mais do que excessiva, insisto, se não cumplicidade, com aquilo que acontecia.
Vimos também o general Arruda, que chegou a dizer para o coronel da PM no Distrito Federal que as suas tropas eram maiores do que a dele, para que ele, portanto, não se atrevesse a prender as pessoas ali naquele lugar, né? Essa mesma pessoa, o general Arruda, disse ao interventor Capelli, naquele momento, que o país estava dividido, portanto, nada se poderia fazer. Ou seja, houve muita gente que realmente, dentro das Forças Armadas, atuou de forma favorável ao golpe. Não teve sucesso, não eram hegemônicos ali dentro, por isso, inclusive, esse tipo de coisa não avançou. Havia também uma situação em que esse tipo de golpe não teria apoio internacional, o país ficaria isolado, não tinha um apoio amplo dentro da sociedade brasileira, era um apoio de um grupo, de um segmento sectário que estava ali presente. E aí, claro, né, por conta disso, não tiveram sucesso no seu intento, mas houve os que tentaram. E acho que, claro, as responsabilidades desses precisam ser apuradas, mas como hoje o Exército se afastou desse tipo de posicionamento, acho que ele está numa posição melhor, mas ainda devedor, né? Deve ainda uma posição mais severa com respeito àqueles dentro das suas fileiras que cometeram transgressões sérias. De certa forma, o Exército está tirando o corpo fora, né? As três forças, não só o Exército, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e deixando isso para a Justiça Comum resolver. Vejamos se ela vai realmente resolver, se vai chegar a essas pessoas e aí sim possa fazer uma devida sanitização das Forças Armadas com relação a esses elementos golpistas. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Cláudio Couto, cientista político. Ô Cláudio, como tem personagens bem graúdos ainda nas investigações da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado, o que você espera nos próximos passos que envolvem as investigações ou as punições a partir do STF e do que envolve o Ministério Público? Olha, acho que a gente entra agora numa segunda fase, né? Que é a fase de conseguir realmente levar ao banco dos réus aqueles que foram agentes mais importantes na estrutura desse movimento que culminou na intentona bolsonaresca do 8 de janeiro. Né? Os financiadores, nós já tivemos esses dias um deles, né, levado a julgamento. Nós tivemos hoje a prisão de um outro financiador, uma operação da Polícia Federal, e imagino que nós vamos ter outros dentro dessa estrutura aí do financiamento dos atos que vão provavelmente ser alvo da justiça nos próximos meses. E aí me parece que é uma segunda etapa importante. A primeira é dos pagrinhos, né, daqueles que são bucha de canhão, que foram lá para a Praça dos Três Poderes, fizeram tudo aquilo que nós vimos que aconteceu, até se deixaram filmar, né, se filmaram a si mesmos, fizeram login no Wi-Fi do Palácio do Planalto, ou seja, produziram provas contra si próprios. Mas, para além desses, né, patetas que fizeram esse tipo de coisa ali, se entregaram à justiça de bandeja, existem esses outros que foram mais cautelosos, até porque tem essa posição mais importante na organização da intentona e que começam agora a ser atingidos. Por quê? Porque, para eles, a investigação é um pouco mais demorada, porque eles produziram, melhor dizendo, eles procuraram não produzir provas contra si próprios como fizeram os demais. Então, demora mais para chegar aí. E aí, numa terceira etapa, seria daqueles que não necessariamente botaram um tostão nisso, mas atuaram de forma mais insidiosa, como incitadores. O próprio ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, que aparece, inclusive, no relatório da CPMI, que se debruçou sobre o 8 de janeiro, como o principal responsável. E me parece que, para você poder estabelecer no âmbito judicial esse liame, é preciso que haja uma análise de evidências muito substanciosas. E claro que isso leva mais tempo, por isso, me parece, isso fica para a etapa final do processo. Cláudio Couto, cientista político, que gentilmente nos atendeu no início dessa cerimônia que está por ser realizada com um atraso natural de todos os eventos na capital federal e que a gente vai acompanhar com muita atenção aqui. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde aos ouvintes também. Valeu.